Imagine o seguinte cenário. É 2014. O mundo está mais conectado do que nunca. Satélites cobrem cada centímetro do planeta. Radares militares e civis monitoram o espaço aéreo 24 horas por dia. Câmeras, sensores, inteligência artificial, nada escapa aos olhos da tecnologia moderna. E mesmo assim, um Boeing 777, uma das aeronaves mais avançadas já construídas, com 239 pessoas a bordo, simplesmente desaparece, sem colisão confirmada, sem destroços encontrados no local, sem transmissão de emergência, sem despedida. O voo MH370 da Malaysia Airlines completa 12 anos em 2026, e as novas buscas lançadas este ano, com tecnologia de ponta, submersíveis autônomos e análises de inteligência artificial, trouxeram mais perguntas do que respostas. Como um avião pode simplesmente sumir no século XXI? E mais importante, será que alguém sabe a resposta e escolheu não contar? Era a madrugada de 8 de março de 2014, o voo MH370 decolou do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur às 0 horas e 41 minutos da manhã, horário local. Destino: Pequim, China. A bordo, 239 pessoas, 227 passageiros e 12 tripulantes, cidadãos de 14 países diferentes, famílias, executivos, turistas, pessoas comuns com vidas comuns e compromissos para o dia seguinte. O capitão era Zaharie Ahmad Shah, 53 anos, um dos pilotos mais experientes da Malaysia Airlines. Mais de 18 mil horas de voo. Um homem que conhecia aquela rota como a palma da mão. Tudo corria normalmente. Às 1h19 da manhã, quando o avião estava prestes a sair do espaço aéreo da Malásia e entrar no da Vietnã, o copiloto Farik Abdul Hamid fez o último contato com o controle de tráfego aéreo. Apenas 7 palavras. Good night. Malaysia 370. Depois disso, silêncio. O transponder, o dispositivo que transmite a posição do avião para os radares civis, foi desligado. Não falhou. Foi desligado. Alguém deliberadamente apagou o sinal. Mas o avião não caiu ali. Radares militares continuaram a rastreá-lo por mais uma hora. A aeronave fez uma curva abrupta para o oeste, cruzou a Península Malaia e seguiu em direção ao Oceano Índico, exatamente na direção oposta ao seu destino. Horas depois, o sistema de satélite da empresa britânica Inmarsat registrou os últimos handshakes, pings automáticos entre o avião e o satélite. O último sinal foi recebido às 8 horas e 19 minutos da manhã, aproximadamente 6 horas após o desvio. Isso colocava o avião em algum lugar remoto do sul do Oceano Índico. Ou será que não? Quando as autoridades finalmente divulgaram essas informações, dias depois, o mundo ficou em choque. Não pela tragédia em si, mas pela pergunta que ninguém conseguia responder. Como algo assim é possível? O que se seguiu foi uma das maiores operações de busca da história da aviação. Austrália, China, Malásia, Estados Unidos, dezenas de países mobilizaram recursos. Navios de pesquisa varreram milhões de quilômetros quadrados do Oceano Índico. Submersíveis mergulharam a profundidades abissais. Satélites foram reposicionados e o resultado? Devastadoramente pouco. Ao longo dos anos, alguns fragmentos foram encontrados. Partes da asa, pedaços de fuselagem, arrastados pelas correntes até as costas da África e de ilhas remotas. Esses destroços confirmaram que o avião realmente caiu no oceano, mas o local exato do impacto nunca foi encontrado. Em 2026, uma nova operação foi lançada, desta vez pela empresa Ocean Infinity, especializada em mapeamento submarino de alta precisão. Com drones subaquáticos autônomos e algoritmos de inteligência artificial treinados para reconhecer destroços, a expectativa era diferente desta vez, mas semanas se tornaram meses, e meses se tornaram silêncio. Nenhum destroço principal foi localizado, nenhuma caixa preta, nenhuma resposta definitiva. E então surgiu algo inesperado, uma teoria que voltou a ganhar força em 2026. E se o avião não estivesse no fundo do oceano? Pesquisadores independentes e alguns analistas de inteligência voltaram seus olhos para uma região inusitada, a selva do Camboja. A teoria não é nova, mas ganhou tração com imagens de satélite reanalisadas por software de IA, que identificaram possíveis anomalias no dossel de uma floresta densa na fronteira entre o Camboja e o Laos.
uma região com pouca presença humana e praticamente inacessível por terra. Alguns entusiastas chegaram a organizar expedições. Houve buscas, análises de solo, sobrevoos. E o que foi encontrado? Nada que pudesse ser confirmado como o MH370. As autoridades descartaram rapidamente a teoria. A Malásia e a Austrália reafirmaram que a análise dos dados de satélite aponta de forma conclusiva para o sul do Oceano Índico, mas o ceticismo persiste, porque se há uma coisa que esse caso ensinou ao mundo é que as versões oficiais nem sempre resistem ao tempo. 12 anos, bilhões de dólares gastos, tecnologia de última geração empregada. E ainda assim o mistério persiste. Se você chegou até aqui, você é o tipo de pessoa que não aceita respostas fáceis, que questiona, que quer entender o que está por trás das versões oficiais. É exatamente por isso que o dono da história existe. Se você ainda não está inscrito neste canal, agora é o momento. Clica no botão de inscrição, deixa o seu like nesse vídeo, isso nos ajuda a continuar trazendo investigações como essa. E ativa o sininho para não perder nenhuma revelação, porque o que vem a seguir é onde as coisas ficam verdadeiramente perturbadoras. Quando os fatos não fecham, as teorias surgem, e no caso do MH370, elas são numerosas, detalhadas e algumas perturbadoramente plausíveis. A teoria do sequestro remoto. Aeronaves modernas como o Boeing 777 possuem sistemas de controle remoto integrados, originalmente projetados para uso em emergências. Especialistas em segurança aérea, incluindo ex-funcionários da Boeing, já admitiram publicamente que é tecnicamente possível assumir o controle de um avião de fora. Se alguém com acesso a essa tecnologia redirecionou o MH370, os pilotos poderiam ter sido apenas espectadores impotentes de seu próprio sequestro, a teoria do abatimento militar. O avião desviou para o oeste, passando sobre a Península Malaia, cruzando espaços aéreos de países com forte presença militar. Há quem afirme que o avião foi identificado como uma ameaça e abatido, e que os governos envolvidos encerraram um acordo de silêncio para evitar um incidente diplomático de proporções históricas. A teoria do piloto suicida. Investigações revelaram que o capitão Zahari tinha em seu simulador de voo pessoal, algo comum entre pilotos entusiastas, uma rota programada sobre o Oceano Índico. Sua vida pessoal tinha sinais de turbulência. Para alguns, isso é evidência de um ato deliberado. Para outros, é uma narrativa conveniente para encerrar o assunto sem maiores explicações. E então, há as teorias que desafiam qualquer explicação convencional. Portais dimensionais, abdução extraterrestre, experimentos militares secretos com tecnologia de invisibilidade. São teorias que a maioria descartaria como fantasia. Mas aqui está a questão perturbadora. Em um caso onde praticamente nada foi explicado de forma satisfatória, onde exatamente você traça a linha entre o impossível e o encoberto? Em qualquer investigação séria, existe uma pergunta fundamental. Cui bono? Quem se beneficia? E quando você começa a olhar para a lista de passageiros do MH370 com essa pergunta em mente, coisas interessantes aparecem. A bordo do voo estavam 20 funcionários da Freescale Semiconductor, uma empresa americana de tecnologia especializada em semicondutores e sistemas de comunicação militar. 20 engenheiros e técnicos de alto nível trabalhando em projetos classificados relacionados à guerra eletrônica e furtividade de aeronaves. Com suas mortes, as patentes sobre as quais trabalhavam, algumas delas diretamente ligadas a tecnologias de invisibilidade para sistemas militares, migraram para outros titulares. Coincidência? Talvez. Mas em um caso repleto de lacunas, cada coincidência pesa. Há também a questão da resposta dos governos envolvidos. A Malásia demorou dias para divulgar informações cruciais sobre o desvio de rota. A China, nação de origem da maior parte dos passageiros, reagiu com pressão, mas sem transparência. Os Estados Unidos, com toda a sua capacidade de vigilância global, insistiram que não tinham dados adicionais a oferecer. Pense bem, vivemos em um mundo onde a NSA americana é capaz de monitorar ligações telefônicas de líderes mundiais, onde satélites militares registram a matrícula de automóveis do espaço, onde não existe ponto cego real sobre nenhum oceano do planeta, e nos pedem para acreditar que um Boeing 777 desapareceu sem que nenhuma das agências de inteligência mais poderosas do planeta soubesse exatamente para onde foi. Ou alguém está mentindo, ou alguém escolheu não procurar.
Por trás de toda especulação, de todas as teorias e análises frias de dados, existem 239 são histórias humanas que foram interrompidas sem explicação. Existem famílias que passaram 12 anos acordando todos os dias com a mesma pergunta sem resposta. Grace Nathan, filha de uma das passageiras, tornou-se uma das vozes mais persistentes na busca por respostas. Em uma entrevista emocionante, ela disse que o que mais machuca não é a dor da perda, é a impunidade do silêncio. É saber que, em algum lugar, alguém provavelmente sabe algo, e escolheu não falar. E aqui está o paradoxo cruel do século XXI. Vivemos na era da informação. Tudo é registrado. Tudo é rastreado. Grandes empresas sabem o que você vai comprar antes de você saber. Governos monitoram comunicações em escala global. Mas um avião com 239 pessoas a bordo pode desaparecer e, 12 anos depois, o mundo ainda não tem uma resposta definitiva. A busca de 2026, apesar de toda a expectativa, não entregou o que as famílias mais precisavam. Uma localização, um local de repouso, um fechamento. E isso levanta uma questão que não consegue calar. Seria tecnicamente possível não encontrar um avião desse tamanho nessa era, depois de tanto esforço? Ou a ausência de resposta é, em si, uma resposta? Há quem acredite que o caso MH370 representa algo mais sombrio, né, do que uma falha na investigação. Representa a prova de que, né, quando os interesses certos estão em jogo, até a verdade pode ser administrada, pode ser filtrada, pode ser enterrada no fundo do oceano junto com os fragmentos de metal que nunca foram encontrados. E as famílias, elas continuam esperando, não necessariamente pelo avião, mas pela decência de uma resposta honesta. O MH370 é mais do que um mistério de aviação. É um espelho. Ele nos mostra os limites do que aceitamos como verdade. Nos lembra que o mundo oficial, governos, corporações, agências internacionais, nem sempre tem como objetivo nos proteger. Às vezes tem como objetivo nos gerenciar. 12 anos depois, o Boeing 777 do voo MH370 ainda não foi encontrado em sua totalidade. Os motivos que levaram ao desvio de rota ainda não foram explicados oficialmente de forma satisfatória. As caixas pretas ainda não foram recuperadas e 239 famílias ainda carregam um vazio que nenhuma investigação preencheu. A selva do Camboja foi descartada. O fundo do Oceano Índico, inconclusivo. As teorias numerosas e contraditórias. E as autoridades evasivas. Mas a história não acabou. Enquanto houver pessoas dispostas a fazer perguntas, enquanto houver curiosidade genuína e recusa em aceitar o silêncio como resposta, o mistério do MH370 continuará vivo. E quem sabe, talvez a próxima descoberta mude tudo. Agora eu preciso saber o que você pensa. Você acredita que o avião está no fundo do oceano, como dizem as autoridades? Ou há algo mais aqui? Algo que foi deliberadamente escondido do mundo? Deixa a sua teoria nos comentários. Lê o que os outros estão pensando. Esse é o tipo de conversa que faz esse canal existir. E se esse vídeo fez você pensar, questionar e buscar respostas, né, compartilha com alguém que também merece saber. Porque a verdade, seja lá qual for, ainda está lá fora.